Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula da disciplina Computação Básica. Nessa aula, nós vamos tratar de assuntos referentes à introdução à informática e os avanços tecnológicos. Então, nós vamos fazer um apanhado da estrutura de tecnologia que nós temos hoje com o seu desenvolvimento no seu passado. Tá? Então, nós vamos verificar parte de toda a história da tecnologia. Quando nós falamos em informática, nós temos que perceber que ela está presente em todos os nossos momentos do nosso cotidiano. Não temos como desassociar a informática da nossa vida. Então, hoje a informática ela faz parte de todo o nosso processo de sobrevivência, inclusive para o desenvolvimento da medicina, desenvolvimento das comunicações, para o nosso trabalho. Então, a informática ela faz parte de todo esse contexto. Mesmo quem está no interior, isolado, em algum momento vai ter ou já teve contato com a informática. Por quê? A informática ela é essencial para obtermos oportunidades profissionais e principalmente para a qualidade de vida. Quando nós entendermos o conceito de informática, nós vamos perceber que todo esse aparato de tecnologia ele vem para diminuir a pressão sobre o ser humano. Então automatizou-se processos para que o ser humano tivesse tempo mais para ele. Conceitos importantes para ser discutido e ser levado em consideração no início da nossa disciplina. Informática. Informática é o processo de automatização da informação. Então você tem uma informação, você tem um monte de papel entulhado ou guardado e você vai fazer a automatização desse processo. Você tem um monte de informação em receitas, em históricos, em livros que você precisa automatizar. Para essa automatização, você utiliza uma ferramenta. Essa ferramenta é o computador. A tecnologia é todo o contexto que você utilizou para transformar aquela informação e resolver um problema. Então, a tecnologia, ela resolve, ela é a resolução dos problemas. Tá? Então, esses três significados eles são muito importantes para, inclusive, você definir a sua estrutura técnica. Tá? Saber o que é informática, o que é um computador, o que é tecnologia. Pensando que, se o computador é uma ferramenta, eu posso ter informática sem computador. Então, eu posso desassociar a informática do computador. Tá? Apesar deles serem siameses, estarem sempre ali, porque o computador é uma ferramenta que vai agilizar muitos processos, mas a informática, por exemplo, eu poderia ter uma redação, fazer uma redação, escrever um texto para automatizar um pensamento. Então, a informática é a ciência que estuda métodos para tratamento da informação por meios computacionais. Tá? Então, eu preciso saber da informação antes de se utilizar o computador. Eu não utilizo o computador para saber da informação. Então, eu tenho que ter essa visão que a informação ela tem um poder, ela tem um valor muito maior, às vezes, do que um computador. Tá? Porque o computador é ferramenta. Então, representando assim o tratamento automático da informação. Então, toda vez que eu automatizo a informação, eu estou fazendo informática. Agora, como que eu automatizo essa informação? Através de uma ferramenta computacional. O computador, então, é a máquina constituída de componentes, peças, partes e toda uma lógica de conexão para transmitir e processar as informações. Tá? É uma máquina programável, capaz de realizar uma grande quantidade de tarefas, que vai muito além do pensamento do ser humano, mas ainda nós precisamos que o ser humano programe essa máquina, esse computador, para ele trazer automatizar as informações. E a tecnologia é quando utilizamos nosso conhecimento, todas essas caixinhas que nós utilizamos no nosso dia a dia, aprendizados, experiências, conhecimentos, eu transformo isso em tecnologia.
tá? Para resolver um determinado problema. Então, quando você pensa que a construção ou a, a estrutura de uma roda foi resolver um problema, então ali se utilizou-se uma tecnologia. Tá? Então, a invenção da roda ela foi precedida por processamento de alguma informação e tecnologias. Então, ela tinha um modelo de trabalho que era muito manual, muito braçal de animais. Você utilizou alguns conhecimentos e fez uma roda. E aí você tem um parâmetro de tecnologia. Então a invenção da roda é um processo tecnológico. E o computador e a informática, sempre esse desafio, esse duelo, justamente para você, técnico e profissional da área de tecnologia, informar o que é um computador, o que é informática. O computador é a ferramenta. Ele vai trabalhar somente como um instrumento para agilizar o processo. E a informática é toda a estrutura, tratamento, planejamento, construção para ser utilizada em um computador. Então, textos, gráficos, imagens, sons, peças, papel, isso aí é informática na automatização. E o computador é o processo, é a ferramenta. Quando nós falamos em informática, tecnologia e computador, nós temos a necessidade de entender ou reconhecer os avanços tecnológicos. Esses avanços tecnológicos, eles fazem parte da história da humanidade. Quando nós imaginamos que os processos de automação, eles acompanham toda a nossa vida, você percebe desde a hora que você nasce, a hora que você morre, os processos tecnológicos estão te acompanhando. E a evolução dos sistemas, ele veio justamente com a necessidade de execução de cálculos matemáticos. Então, o cálculo matemático sempre foi um empecilho ou sempre foi o alavancador das necessidades de novas tecnologias. Tá? Um dos precedentes do computador, vejamos só a data, tá? É uma data assim pontual que nós temos, que é 2400 antes, 2500 antes de Cristo, a utilização do ábaco para automatizar um processo matemático. Muitas vezes para a questão da agricultura, da pecuária, do clima, calcular as estações do ano, de colheita, tá? Calcular períodos de chuva, calcular quantidade de animais. Então você teria ali que ter um processo automático. E esse processo automático, embora rústico, né, você observe bem, os instrumentos eram pedras, ele foi de grande valia para aquele momento e para a evolução do próprio ser humano, que inclusive ali estava em jogo a sua própria sobrevivência, em ele entender como ele poderia se alimentar naquele período sem precisar estar mudando de locais. Tá? Então, utilizando inicialmente pelos fenícios e depois muito difundida no Oriente Médio, os ábacos têm um design moderno e ainda hoje os ábacos são muito utilizados. Tá? Na educação fundamental, onde as crianças têm a necessidade do raciocínio lógico, na universidade também se utiliza ferramentas do modelo do ábaco para tratar a questão dos cálculos matemáticos de uma forma rudimentar, mas tem uma estrutura lógica, tá? Outros precedentes da informática, nós temos aí a questão de Napier, que fez descobriu os logaritmos, né? Que nada mais é do que uma estrutura que tem um raciocínio, tem um caminho para um cálculo matemático. Então ele teve a questão da utilização de cilindros, de madeira e ossos, né, que faziam cálculos matemáticos através de uma tabelinha. Você fazia as operações e ali você achava os valores. Tá? Em 1642, então muito antigamente, você teve Blaise Pascal. Ele
criou uma solução de uma calculadora eletrônica, não, uma calculadora mecânica. Tá? Então Blaise Pascal ele desenvolveu uma calculadora mecânica onde ele tinha engrenagens que faziam cálculos de subtração e soma. Pra você ter noção, hoje você faz cálculo de subtração e soma escrevendo num papel ou fazendo de raciocínio matemático rápido, né? Então você pensa um cálculo, você faz ali imediatamente. Mas você teve uma necessidade anterior de fazer essa automatização. Então todo esse portfólio de construção de soluções, Blaise Pascal teve lá no início, montou uma série de engrenagens de estrutura e criou a primeira, digamos assim, a primeira calculadora mecânica, tá? Que fazia soma e subtração com 8 algarismos. Tá? Outro precedente do computador, tá? Nós ainda estamos falando de precedente. Antes do computador, nós estamos montando toda uma estrutura para lógica, de estrutura de pensamento, de raciocínio, para chegar nas máquinas em si. Então nós tivemos lá Babbage, ele criou uma máquina analítica ainda muito rudimentar, formada de engrenagens, peças, que davam uma solução para um determinado problema. Tá? Essa visão de Babbage já incluía, por exemplo, alguma coisa de memória, algum espaço nessa máquina que poderia ser utilizado posteriormente, então ele considerou como uma memória, processamento de entrada e saída, então ele criou a lógica ou o pensamento de como que um problema entra na máquina, como ele é executado e como que ele vai ser apresentado. E nisso aí a sequência de cálculos, tá? Lembrando que sempre os precedentes dos computadores, sempre essa visão de cálculos, de fazer tradução das fórmulas matemáticas, tá? Então, Babbage tinha essa estrutura, esse pensamento lógico, só que ele precisava de fazer uma programação, tá? E essa máquina, devido a não ter muita tecnologia, ser muito rústica, ela às vezes funcionava, não funcionava, então ela ficou muito tempo parada em questão de execução. Então você tinha toda a história, você tinha a planta, você tinha todo o arcabouço de uma máquina, mas ela não funcionava bem. Faltava uma partezinha que foi desenvolvida pela Ada Lovelace, onde ela desenvolveu ou traduziu por escrito um algoritmo para fazer a máquina de Babbage funcionar. Tá? Então ela é considerada, né, a primeira programadora. Então é porque ela teve esse conhecimento lógico, tá, da estrutura matemática para poder fazer a máquina funcionar. Alguns precedentes, então você tinha alguns termos a ser utilizados, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma visão de como que seria ou como teria duas abordagens para os computadores. Por exemplo, você tinha uma máquina analógica, similar à de Babbage, e você tem as máquinas digitais, tá? As máquinas analógicas sempre com os números fracionados, que empregava engrenagens mecânicas, né? Para dar uma solução. E a máquina digital ela já utiliza partes computacionais de energia para dar uma resposta. Então você tem uma parte que é totalmente mecânica e uma parte que é com estrutura movida, né, digamos assim, por sinais elétricos. Outro precedente do computador foi Boole, né, que ele desenvolveu a lógica de cálculo da álgebra booleana, onde aqueles cálculos de 0 e 1 para construir uma máquina, então 1854, então você teria ali alguma parte já do início da transformação digital, então você teria como, através de símbolos 0 e 1, fazer milhares de cálculos, tá? E fazer o processamento da informação ser muito mais ágil. Em vez de você estar colocando todos os algoritmos, todos os alfabetos, você através de 0 e 1 você conseguiria construir todos e poder disseminar mais rapidamente o trânsito das informações dentro do equipamento computacional, digamos assim. Hollerith, então, em 1860, por ali, ele desenvolveu os cartões perfurados,
que foram utilizados nas máquinas, né, para fazer o censo populacional, que é a contagem de população de uma determinada região. Então foi usado no censo populacional americano. Então Hollerith ele conseguiu, através dos cartões magnéticos e uma máquina, processar todo o censo populacional. Então ele conseguiu calcular a quantidade de pessoas que moravam ou habitavam nos Estados Unidos utilizando uma máquina capaz de fazer leitura de cartões perfurados. Temos aqui então 1943, período de guerra, surge os primeiros computadores da geração moderna, tá? Digamos assim, com energia, com utilização já das lógicas de Boolean, com a programação de Babbage. Então você teria como montar uma estrutura lógica para o funcionamento e resolução de problemas. Então essa primeira geração de computadores, digamos assim, que é atemporal, isso é mais ou menos, pessoal, é relativo ao período histórico, tá? Então você não pontua muito precisamente essas datas, pode ter sido 1942, 43, mas diz que a primeira geração de computadores, em si ela utilizava válvulas. Válvulas eram equipamentos ou similares a lâmpadas que hoje nós temos, mas que ela tinha um processamento elétrico para transformar a questão de zeros e uns, né, o processamento lógico. Então, essas válvulas eletrônicas, elas possuíam dimensões enormes. Então, por ela possuir dimensão enorme e ter essa referência similar da lâmpada, elas esquentavam muito, utilizavam muita quantidade de fios e prejudicava o funcionamento da máquina, mas funcionava. Funcionava aos trancos e barrancos, mas nós tínhamos ali um computador em si que ia fazer os cálculos matemáticos, tá? Assim, o primeiro computador que tínhamos, ou que apareceu, que surgiu para resolver um processo automático de informação foi o Colossus em 1943, tá? Período de guerra, tá? Período onde o mundo estava em grande estagnação. E para conquistar a guerra, nada mais justo que você entender ou fazer, se antecipar às lógicas do inimigo. Nesse caso, o inimigo eram os alemães. Tá? Eles já tinham uma máquina mecânica, chamada máquina Enigma, que faziam cálculos balísticos, cálculos aritméticos para atacar os inimigos. E os ingleses conseguiram construir uma máquina para decifrar esses códigos e identificar onde que seriam os ataques. Tá? Então, considera-se de 30 anos, mais ou menos, porque é sempre restrito essa questão de tecnologia, dos avanços tecnológicos, tá? Principalmente quando você trata de segurança nacional. Então, eles restringem muitas informações, então esses dados eles ficaram ocultos, né, por muito tempo. E assim, então o Colossus é considerado o primeiro computador eletrônico digital construído no mundo, né? Porém, a máquina era essa aqui, tá? Muitas engrenagens, muitas válvulas, quantidade de fios e o processamento imediato. Então ele entrava com a informação, processava e já saía em um mecanismo impresso ou um mecanismo simples de visualização em outras lâmpadas, tá? Em painéis de lâmpadas para dizer qual era o resultado. Como nós tínhamos o desenvolvimento da máquina Colossus na Europa, nós tínhamos também o desenvolvimento de máquinas nos Estados Unidos. Tá? Então, no período da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também construíram um equipamento, que foi o ENIAC. Em literaturas americanas, o ENIAC foi o primeiro computador. Em literaturas europeias, o Colossus foi o primeiro computador. Tá? Então você tem essa disputa, mas a princípio foi nesse período de 1943, por ali, que surgiu o primeiro computador para tratar de assuntos estratégicos militares, tá? Quer seja da Europa, quer seja americano, tá? E todos contra os alemães. Então o ENIAC ele é considerado pelos americanos o primeiro computador digital, formado por válvulas também. Muitas válvulas, pesava muito, consumia muito recurso de energia. Tá? Então, um computador desse ele ocupava 2, 3 salas de aula praticamente dessas que nós temos hoje. Normalmente, um computador somente. Então, era um processo muito
árduo de se tratar e se transformar em informação, mas era de muito valor. Ali estava o caminho da humanidade, tá? Então, você descobrindo as técnicas do inimigo através de cálculos matemáticos, você pode surpreendê-lo e muitas vezes até considerar que ganhou a guerra através da utilização da informação privilegiada. Fica a dica, então, nesse filme aí, ó, o jogo da imitação, você vai entender a lógica, toda a estrutura, de como que funcionou o primeiro computador. Não se apegue, pessoal, ao contexto, o romantismo do filme, se apegue principalmente à parte técnica, tá? E o momento da construção. Você vai ver a questão da falta de profissionais, da inteligência a ser utilizada, tá? Da lógica matemática. Então você vê ali nesse filme uma abordagem bem interessante sobre como é que era ou como surgiu o primeiro computador e quais foram qual foi sua utilização. A segunda geração também é um período temporal ali, 1959, por ali nós temos já a transformação. Nós saímos das válvulas para os transistores, tá? Assim possibilitando a diminuição e o tamanho das máquinas. Surge aí também já a dita era digital. Então, os computadores Colossus e ENIAC tiveram novas estruturas que permitiram a evolução dos computadores para outros menores, que já permitia o uso comercial. Você já tirava já muito aquela restrição entre forças armadas, academias, universidades para o mundo comercial, grandes bancos, grandes instituições financeiras, grandes indústrias, tá? Padrão americano e europeu. Vejamos aqui as datas aqui, nós ainda não temos ainda nem um Brasil constituído praticamente, né? Nós estávamos buscando nossa identidade ainda. 1960 foi a construção da capital, da mais nova capital do Brasil. Então, nesse período ainda nós éramos Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Paulo, assim, o litoral brasileiro ocupado ali, nós não tínhamos interiorização, então nós não tínhamos grandes computadores ou necessidades de desenvolvimento tecnológico em território nacional, tá? Então era muito incipiente a nossa comunicação, ainda utilizávamos muito ainda os tropeiros, pouca mobilidade, muito restrito a determinados ambientes. Em 1964 surge lá mais uma nova evolução, que foi justamente a criação dos circuitos integrados. Então você saiu das máquinas, engrenagens mecânicas para fazer cálculos matemáticos, passamos pela questão das válvulas, transistores, e agora nós estamos nos circuitos integrados. Esses circuitos integrados, mais uma vez, permitiu diminuir o tamanho dessa máquina, diminuir os custos de produção, popularizar mais ainda. Então nós tínhamos mais máquinas no continente europeu, mais máquinas nas universidades nos Estados Unidos, para fazer diversos processamentos da época, principalmente cálculos financeiros, cálculos populacionais, cálculos do clima, e nesse período, 1969, o envio do homem à Lua. Então você teria ali mais um movimento que tornou as máquinas mais velozes, dava mais resultados, tinha mais respostas, solução de problemas. Diminui-se o preço também, você vai popularizando esse tipo de tecnologia, e assim surge também a forma de armazenamento. Lembre-se que as máquinas anteriores você tinha um processamento imediato. Você entrava com um problema, ela processava e te dava ou impressão, ou imprimia em papel, ou te dava uma resposta em LEDs, em luzes, no painel diretamente na máquina. Agora você tem o armazenamento, onde você pode guardar mais informações, processar mais informações e ter maior segurança também nessas informações. Tá? 1972, primeiro computador brasileiro, né, que é o Patinho Feio, que eles desenvolvido lá dentro da USP. Tá? Então é um período assim que o Brasil vivia também muita estagnação. E temos ali, ó, de 1943 para 1972, nós temos quase uma geração completa de pessoas para desenvolver o primeiro computador brasileiro. Tá? Então chega-se ao Brasil o primeiro computador para uma universidade.
A quarta geração, lá 1970, por ali, nós já temos nós diminuímos mais o tamanho dos computadores, tornamos esses computadores mais populares, saímos das indústrias e agora alcançamos as casas, né, dos estudiosos, dos cientistas. Então, as pessoas que tinham conhecimento diferenciado já poderiam ter um computador em casa. Aumentou-se muito a questão do processamento. Nessa geração também você tem o incremento de melhoria nas CPUs, que são circuitos integrados com maior capacidade de processamento. Você teria também a questão da desenvolvimento de novas linguagens, da interpretação dos códigos, né? Porque até então era muito visual, você teria que entrar com código ligado à máquina para ela fazer um determinado processamento. Agora eu tenho mais linguagens, mais condição de resolver problemas mais rapidamente através da programação. Nessa quarta geração também é imputado a questão dos novos sistemas, então editores de texto, planilhas eletrônicas, mais softwares para cálculos, você tem banco de dados, grandes bancos de dados, resolução gráfica. Então um dos grandes avanços foi justamente a possibilidade da resolução gráfica em sistemas que eram até então só de códigos. Então você consegue trazer para próximo da população normal ou comum a utilização do computador através de símbolos. Então a criação de símbolos que representam códigos, você teve ali a possibilidade do avanço tecnológico, tá? Surge aí as figuras de Bill Gates, né, Steve Jobs. Então esse pessoal que estava no meio da tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, principalmente nos Estados Unidos, conseguem trazer uma visibilidade maior para esses recursos que ainda eram muito restritos às grandes empresas, tá, aos grandes bancos, às grandes universidades, às forças armadas. Então ele traz para casa do cidadão comum um computador que poderia fazer cálculos simples. Então, assim, a quarta geração ela tem essa transformação visual dos sistemas, tá? Na década de 80 você tem o surgimento do Microsoft Windows. Em 1976 você tem a Apple, que é a precursora aí do seu iPhone. Então a Apple Computadores em 1976 tem estabelecida também uma possibilidade de criação gráfica de sistemas, melhorando assim toda a sua visibilidade, a possibilidade de trazer os computadores para mais perto das pessoas. Em 1991 você tem um novo sistema para competir com o sistema Windows, tá? Que é o Linux. Então você tem uma nova maneira de codificar, uma nova maneira de interpretar um código, uma nova maneira de solucionar um problema através dos recursos computacionais. Esse aqui é uma visão talvez, digamos assim, do primeiro iPhone, tá? Brincadeiras à parte, esse aí foi o primeiro, ou a simbologia do primeiro computador da Apple, onde você tem a questão da estrutura de processamento, já com teclado, com a possibilidade de facilitar, tá, o processamento de informação e codificação de softwares, tá? Fica a dica aqui para vocês, assistam o filme Jobs. Novamente, não entrem na questão do romantismo, né? Porque tem muita questão que é para vender mesmo, a questão artística, né? Vamos se ater às questões técnicas, tá? De todo o ambiente, como que ocorreu essa estrutura do business, né? Questão da tecnologia. Então se atenha a esses fatos, tá? Um excelente filme para vocês. E esse filme aí tem umas atividades, os nossos exercícios para você fazer sobre ele. A quinta geração, e a geração que ela vem após a década de 90, tá? Ela tem essas palavras em destaque, elas devem fazer parte de todo o dialeto do profissional de tecnologia. Então, falar de inteligência artificial, falar de conectividade, falar de mobilidade, falar de eficiência energética é ser profissional de tecnologia. Você tem que saber isso aí na ponta da língua, tá? Inclusive, dependendo, você deve até colocar essas palavras no seu currículo. Porém, para colocar no seu currículo, você tem que entender disso aí para você defender, tá? A inteligência artificial, então, ela vai muito para a questão de transformar a inteligência humana, o raciocínio humano, em lógicas automatizadas, onde os robôs podem fazer todo o processamento, tá? Ela é muito ligada à estrutura de
de soluções automatizadas. Então, um portão eletrônico, uma fritadeira elétrica, uma máquina de fazer pão, ela tem toda uma lógica que segue o raciocínio humano e transforma aquilo ali num robô, através de um robô, numa solução. Tá? A conectividade ela vai falar o seguinte, que você pode ter todos os seus equipamentos integrados, sua máquina de lavar, sua geladeira, seu carro, seu telefone, sua televisão, seu computador, todos os ambientes integrados. Então você tem conectividade entre todos esses ambientes, então eles falam a mesma linguagem. Tá? Então, quando você liga o GPS no seu carro, ele vai dizer, por exemplo, para onde você está indo de uma forma automática. Então ele integra o seu movimento com o computador e vai te dar uma solução. Mobilidade, ele vai permitir você estar em qualquer lugar, utilizando seu dispositivo tecnológico, seu computador, seu smartphone, tá transportando, andando e utilizando aquele dispositivo. Tá? Mobilidade, muitas vezes, ela não tem muita relação com conectividade. Você pode ter mobilidade sem conectividade, tá, pessoal? Isso aí é muito estruturante para esse pensamento de vocês. Então, eu posso ter mobilidade e não ter conectividade. Eu posso ter mobilidade porque eu levo o meu notebook para qualquer lugar. Mas chegando lá, eu não preciso ter que ele seja conectado a uma internet, por exemplo, tá? Eficiência energética justamente facilita ou traz essa dinâmica de aperfeiçoamento. Vocês se lembram que os computadores os primeiros computadores utilizavam muita questão de energia para suprir deficiências de temperatura. Então você teria muita energia consumida nas válvulas, né? Muitos quilômetros de fio, ocupava muito espaço. Atualmente, então, com a eficiência energética, você já reduziu a quantidade de espaço, você já tem um aperfeiçoamento da eficiência energética de refrigeração, por exemplo, que você vai ter, diminui muito o custo com esse ambiente sustentável. Então, é muito interessante você entender que a eficiência energética ela vem muito representada, por exemplo, pela bateria que é utilizada no seu celular, no seu notebook, no seu carro. Tá? Bateria de energia, tá? Então, que ela vai fazer você não ter, por exemplo, o petróleo para poder o seu carro andar. Então, traz uma questão de eficiência energética utilizando os recursos tecnológicos. Aqui uma visão bem básica de como que ocorreu essa evolução, principalmente para você ter a dinâmica dos tamanhos dos computadores, tá? Então, de 1960 a 2015, parou em 2015, mas se a gente conseguir evoluir, a gente vai chegar nos relógios inteligentes, nos óculos, tá? Que são menores ainda. Aqui mais um exemplo aqui para a pessoa que de tecnologia sempre tem que estar ligada nesse ambiente, né? Um computador no Brasil chega, aliás, a Apple trouxe um computador para o Brasil custando R$ 439 mil no seu lançamento em 2020. Tá? Quando você pensa em tecnologia, você tem que pensar nesses custos. O que faz uma pessoa gastar R$ 439 mil num computador? Certamente, a quantidade de processamento, de solução de problemas dele é muito grande. Então, esses computadores, eles têm que dar uma resposta para quem fez esse investimento. Então, se você faz um investimento de R$ 400 mil, você tem que ter, na verdade, uma lógica de consumo, uma lógica de vendas de 2 milhões, 3 milhões para você ter um computador desse. Tá? Porque é um computador que ele vai trazer muitas soluções, muitas possibilidades para você. Quantidade de processamento, memória, resolução de vídeo e armazenamento. Então é um computador que, apesar dele ser um computador conceito da Apple, ele tem sua referência em usabilidade. Tá? Então tem empresas que investiu esse valor. Tá? E não foi para jogar, não foi para acessar a internet, não foi para computador para solucionar problemas. Tá? Com essa visão, a gente pode trazer para o nosso mundo real, para o nosso mundo humano, digamos assim, do brasileiro. Você fazer um investimento num celular de 10 mil reais, quanto que você vai ter de retorno nesse celular? Tá? Um celular de 6 mil, 5 mil, ou 2 mil, ou R$ 1.000, quanto que você tem de retorno nesse celular? Ou ele só é custo? Tá?
Porque se for só para acessar a internet, acessar notícias, tirar uma foto, alguma coisa assim, você compra um celular de 200, 300 reais, que ele vai fazer a mesma coisa, vai acessar a internet, vai tirar foto e vai te dar a solução para o seu problema que você tem ali, entretenimento. Agora, se você quer fazer um investimento, você tem que explorar o máximo de recursos desse equipamento. Tá? Não se faz investimento se você não pensar no retorno. Tá? Não se dá, por exemplo, eu vou dar um presente de um iPhone 12 para minha namorada, para minha esposa, e qual que é o retorno que a gente vai ter nisso aí? Tá? Então você tem que pensar na solução, porque tecnologia é muito caro e para o brasileiro é mais caro ainda. Você tem que sempre pensar dessa forma. Tá? Eu vou fazer um investimento nesse recurso, quanto é que ele vai me retornar? Pensando que, por exemplo, esses celulares de ponta, a resolução de imagem dele, a quantidade de aplicativos que ele tem, supera muitas vezes as câmeras profissionais existentes no mercado. Tá? Então, são recursos que estão na sua mão para você explorar e diminuir esse prejuízo. Aqui, mais uma vez, só para trazendo para a nossa realidade, um supercomputador utilizado para fazer cálculos para solução médica, né, a questão do coronavírus. Então você teve ali a necessidade, você tinha um computador de grande porte, muito investimento no Brasil, com um tempo ou com a utilização em aberto, onde foi possível enganjar profissionais da área de medicina, com a área de tecnologia e fazer cálculos para se achar a solução para um problema da humanidade. Tá? Então, muitas vezes esses investimentos são feitos e você tem que ter sempre essa visão de quanto retorno você vai ter. Tá ok? Pessoal, é isso aí. Essa foi nossa atividade dessa aula sobre os avanços tecnológicos, né, todo esse aparato. E tem os exercícios propostos, façam os exercícios, tá? Qualquer dúvida, entre em contato aí conosco. Aquele abraço e até a próxima.